Nosso painel, convidamos ao palco para o painel Laboratório Aberto, o que é? Éder Baroni da Silveira, por favor, Éder, pode tomar seu lugar aqui, uma salva de palmas, Éder, obrigado. Químico bacharel formado na Faculdade Oswaldo Cruz, mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Poli-USP. Atuou como professor universitário por 7 anos nos cursos de Química, Engenharias Química, Mecânica e Civil. Desde 2008 atua no mercado de aditivação e processamento de materiais poliméricos. Atualmente faz parte da equipe de negócios do Senai Rio Grande do Sul, atuando como especialista em prospecção de projetos do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. É isso? Muito bem. Então é isso. O rádio ajuda a gente a correr bastante. Vamos lá? Por favor, Flávia Pomin Frutos. Convidamos, por favor, professora. Mestre em Administração, reitora na Universidade Pitágoras, Unopar, Anhanguera, Cogna Educacional, presidente da Governança de Instituições de Ensino Superior de Londrina. Muito obrigado pela presença. Márcio Florian, nosso moderador nesta manhã. Márcio, doutor pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em cotutela com a Universidade de Bordeaux, mestre em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, bacharel em Química Tecnológica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atualmente é professor associado na UTF-PR Londrina, no curso de Engenharia de Materiais. Muito bem. Obrigado, Márcio Florian. E de maneira online, já conosco na tela aqui, eu estou vendo, agora sim, aqui, ó, Pedro Mimoso, diretamente de Portugal, mestre em Engenharia Mecânica na especialidade de Tecnologias de Produção. O seu percurso no ID iniciou-se em 2008 como investigador na Unidade de Materiais e Estruturas Compósitas do INEG Portugal, onde desenvolveu atividade na transferência de tecnologias de compósitos para empresas até a fase de implementação pré-industrial. A partir de 2014, liderou a equipe de aeronáutica no projeto e fabricação de vários aviões não tripulados em materiais compósitos, com particular ênfase na simulação e dimensionamento de estruturas compósitas e na implementação de processos produtivos. Em 2018, iniciou a atividade como gestor de desenvolvimento de negócio para materiais compósitos, com ênfase na transferência de tecnologia para a indústria europeia. E desde junho de 2020, diretor de desenvolvimento no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, onde, a partir de Guimarães, Portugal, desenvolve atividades de inovação aberta em Portugal, fazendo a ponte entre a indústria e a academia. Obrigado também, Pedro Mimoso, diretamente de Portugal, nosso evento internacional. Nosso moderador, por favor, bom dia. Bom dia. Em nome do Interega, agradeço a presença de todos os patrocinadores. E, para não atrasar aqui, já passo a palavra ao Éder, agradeço a presença e pode começar. Bem, eu que agradeço o convite, em nome do Senai, em nome do Senai Rio Grande do Sul, especificamente. A gente tem uma abrangência nacional, mas a nossa governança também é local. E é uma ótima oportunidade, esses painéis, estava conversando com o Alexandre, com os outros membros da organização, da gente pegar e passar algumas informações para vocês. Às vezes a gente fala de laboratório aberto, que é uma tendência nas universidades, é um tema muito bacana. O tempo que eu fui pesquisador, ainda sou pesquisador, mas nem tanto, estou mais na área de negócios agora, mas mais ativamente na USP, a gente sempre fomentava muito essa questão de deixar os laboratórios abertos para alunos ou pesquisadores ou outras instituições mesmo participarem, entrarem, acessarem esses recursos, que muitas vezes esse recurso fica ocioso em alguns casos, dentro da universidade, era uma realidade lá dentro da Poli. E como que a gente consegue pegar e montar essa estrutura? Como que a gente consegue montar uma estrutura que tenha uma administração, a gente consiga administrar os recursos, tanto os recursos humanos, tanto os recursos com equipamentos? Como que a gente consegue administrar isso? Que é a pergunta de R$1 milhão para laboratórios abertos. Agora, vou voltar um pouquinho, como eu sou ex-professor, eu gosto de deixar as coisas, esclarecer para todo mundo o que a gente está discutindo, deixar claro, porque a gente não se compromete com aquilo que a gente não entende. Então, a gente tem que entender bem o que é um laboratório aberto, o que é o Senai, como o Senai, eu vou contextualizar por Senai. O Senai, ele hoje, não sei se você sabe, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que tem 81 anos, ele é conhecido pelo ensino técnico, a formação de ensino técnico. É a nossa marca, uma marca muito forte. Só que a gente está dividido hoje em duas governanças. A gente tem o Senai Tecnologia e o Senai Educação.
Então, o Senai Educação é esse Senai que vocês já conhecem mesmo, e o Senai Tecnologia são os institutos de tecnologia e os institutos de inovação, que não tem professor andando nos laboratórios, a gente não tem alunos andando no laboratório. E por que esses institutos foram criados, né? O Senai entendeu, né, que a gente está aqui justamente, a nossa missão como Senai é dar suporte para a indústria ser competitiva. Então, a gente entendeu que não somente formando mão de obra técnica, em alguns casos até mão de obra de nível superior, mas a gente também tinha que ajudar a indústria, né, dando esse aporte durante os desenvolvimentos tecnológicos dela. Aí que a gente entra no tema de falar de laboratório aberto, que aí a gente falou como que a gente consegue fazer um laboratório aberto aqui no Senai Rio Grande do Sul. A gente teve duas iniciativas que começaram junto com Metal Mecânica, né? A gente tem um polo de metal mecânica muito forte, principalmente em Caxias do Sul, né, e na região do Vale dos Sinos, né, em São Leopoldo. E a gente tentou também no Instituto Senai de Tecnologias em Alimentos e Bebidas, né, nesses dois, né. Aí o que a gente percebeu de dificuldades da nossa experiência, né, como Senai? Os nossos laboratórios, os institutos de tecnologia, eles prestavam esse serviço para a indústria, então as máquinas, praticamente, os nossos equipamentos não ficavam ociosos, né. A gente não tinha um espaço, né, teve essa grande dificuldade de ceder espaços para a indústria conseguir pegar e participar dentro dos nossos laboratórios, fazendo os desenvolvimentos deles. Aí que eu faço um jabá já para a professora, inclusive, para, em casos como esse, a gente procurar a universidade, né? Que isso ajuda bastante e enriquece a universidade. E também o conhecimento disruptivo está na universidade, a gente já vai chegar lá também. Então, essa foi a primeira experiência que a gente percebeu. Tinha essa questão do tempo, né, e da disponibilidade, porque a gente estava junto, né, com a indústria já ajudando nesse suporte. Através do quê? Serviços de metrologia e serviços de consultoria. O Senai é bem simples a estrutura. Ele tem o Senai Tecnologia, serviços de metrologia, consultoria, que a gente chama simplesmente de serviços, e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Éder, pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí vocês concorrem com a universidade. Não, a gente não concorre, porque o mundo da universidade, né, a universidade está no que a gente chama de TRL baixo, não sei se todos estão familiarizados com esse termo, TRL, Technological Readiness Level, que a gente traduz para nível de maturidade tecnológica de um projeto. Então, a gente avalia o risco de um projeto, o investimento que a gente vai fazer, onde ele vai ser feito, de acordo com o nível de maturidade dele, né? É uma escala que veio dos engenheiros da NASA, importada pelos engenheiros do ITA, e hoje, em território nacional, a gente utiliza essa escala para medir o nível tecnológico, né, dos projetos. As universidades, a inovação, né, a ideia disruptiva, a gente sempre diz, está na universidade, são as TRLs baixas, TRL1. A gente pode pensar, né, o que é essa escala, que vai de 1 até 9. Não me pergunte por que não é de 1 até 10, que até hoje isso é um grande mistério para a gente. Ela vai de 1 até 9, onde 1 a gente pode falar do conhecimento da ideia teórica, o conceito inicial. Por exemplo, né, a gente tinha que o grafeno, né, que hoje a gente está vendo já a produção, está sendo colocado no mercado, hoje a gente já está falando de uma TRL 9, ele já está sendo aplicado em escala industrial, está indo para o mercado. Enquanto isso, uma TRL 1, lá no começo dos anos 2000, o grafeno não, o grafeno era uma TRL 1. Tinha-se a ideia conceitual de que ele podia funcionar, né, e que a gente teria que investir a tecnologia nessa tecnologia, investir recursos nessa tecnologia. E aí que a gente diz, né, a universidade costuma, né, não é regra, né, mas só para a gente ser didático, trabalhar com as TRLs mais baixas. A1, A2, a gente já começa a pegar essa ideia conceitual e começa a ver se já tem resultados na literatura que dão embasamento, né, para essa ideia que você está colocando. Uma TRL3, a gente já está falando de teste em ambiente relevante, a gente vai testar em laboratório, a gente já pode falar de laboratório aberto também, a gente começa a testar. TRL4, né, e assim vai indo até chegar na TRL6, que é prototipagem, a gente já vai num semi-industrial, e sobe até a TRL9, onde a gente vai ver esses níveis a chegar numa escala de produção. Então, a gente tem um método, né, que até tem uma similaridade com o método científico que a gente coloca. Onde os institutos Senai e os laboratórios do Senai trabalham? Entre a TRL3 e 6, tipicamente. Dá para dar suporte entre a 6 e até a 9? Dá. Inclusive, o BNDES é um grande parceiro para isso, né? A gente tem um fomento que é do Embrapi, BNDES e Senai, que a gente consegue subsidiar até 85% do projeto que é feito dentro do nosso instituto. 85%, é uma quantia bem alta. Só que é onde a gente trabalha, nesse que a gente chama que é o vale da morte das empresas, né? Por quê? Porque você tem que investir muito recurso e o risco é muito alto. E isso é estatístico, não é a gente que percebeu, não. Isso já está no mundo, é conhecimento consolidado. E é por isso que a gente sempre trabalha nesse modelo nos institutos de inovação, que é tripartite, né, que eles falam, né? Modelo de 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 da empresa,
um terço do governo, um terço da ICT. Então, o Senai, a Federação das Indústrias, com os impostos da indústria, coloca um terço do desenvolvimento, paga os custos, um terço vem do governo via Embrapi e o outro um terço é a empresa que está querendo inovar, né? Esse modelo é novidade, a gente que criou? Não, a gente copiou, já tinha ele pronto. A gente perguntou lá para a MIT, para a Fraunhofer, né? Como que vocês fazem inovação na Alemanha? Como que vocês fazem inovação nos Estados Unidos? Então, eles deram, falou assim, impossível uma empresa conseguir fazer inovação sozinha, por conta própria. É caro. Você tem que pagar mestre, você tem que pagar doutor. É caro, é mão de obra extremamente qualificada. Fora os equipamentos, que também são caros. Aí a gente volta para essa questão do laboratório aberto, né? Da gente ter esse laboratório, ter uma infraestrutura que é administrada por pessoas que já conhecem esses equipamentos, que são equipamentos muitas vezes sensíveis. Não é simples, a gente não está comprando um eletrodoméstico, né? Se você compra um DSC, por exemplo, a gente vai ter que ter os gases, a gente vai ter que ter energia, toda a parte de energia, tudo muito bem controlado, as utilidades industriais para administrar esse recurso. Então, a gente precisa de uma ICT, né? Um centro de tecnologia, né? Para estar administrando isso, que pode ser uma universidade ou pode ser privada, como é o caso do Senai, né? E aí que eu falo novamente, a gente, né, teve essa iniciativa de tentar fazer esse laboratório aberto, nós enxergamos a importância de fazer esse laboratório aberto para o empresário, para a indústria, mas por conta dos nossos laboratórios, eles também serem certificados na 17025, que é uma norma de qualidade, e que exige que a gente tenha um controle de acesso, né, dentro dos laboratórios, isso acaba dificultando um pouco. Não é impossível, a gente pode fazer esse controle e também marcar para a pessoa fazer por consultoria, por exemplo. Mas o tempo, né, que a gente teve, a gente não conseguia conciliar. Tentamos, alguns equipamentos dos nossos institutos de inovação, inclusive, são em duplicata. A gente tem 2, DC, TGA, 3 máquinas de tração. Ainda assim, a gente fica atendendo muito serviço de metrologia e de consultoria. O Senai é uma instituição sem fins lucrativos, mas a gente tem que pagar as contas, então a gente tem que pagar essa infraestrutura, que é uma infraestrutura cara também. Então, na nossa experiência, a gente não conseguiu implementar dessa forma como a gente conhece, né, o laboratório aberto. Mas a gente consegue atender de uma forma muito parecida através dos serviços de consultoria. Então, o serviço de consultoria, a gente tem a nossa infraestrutura, que é toda administrada pelo Senai, é colocada dos nossos laboratórios. Nós temos os especialistas, né, que a gente contrata, né, a gente tem uma postura até bem agressiva com relação a isso. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente já repatriou muitos pesquisadores, a gente já trouxe da Universidade do Texas, a gente trouxe da Universidade da França, agora me foge a memória de qual universidade que foi. E eu mesmo sou de São Paulo, fui para lá para trabalhar com eles nessa área de negócio, na parte de aditivação e processamento também. Então, trabalhando com tecnologia, a gente tem que ter essa postura também de procurar os especialistas e trazer eles para conseguir atender e dar esse suporte para a indústria, para ser rápido. Que esse é um problema, às vezes, né? Por isso que o Senai fala que se posiciona entre a indústria e entre a universidade, né? Porque tem um time também diferente. E esse projeto, que é um projeto que a gente trabalha com TRL baixo, ele demora muito mais para ser maturado, ele é mais lento. Aí fala, a universidade é lenta, né? É natural, né? Seria o contrário, que seria um problema, né? Que se trabalhando com TRL baixo, isso não é uma regra, pode trabalhar com TRLs mais altos. Mas essa maturação para você sair das TRLs 1, 2 e entrar na TRL 3, 4, demanda muito tempo de pesquisa. Então, são anos que a gente está falando. E aí, quando a gente já fala de projetos, né, para trabalhar com TRLs mais altos, a gente vai pegar e já é um pouco mais rápido. A gente já consegue trabalhar através com tiro curto, aí que a gente fala projetos de 3 a 6 meses. E isso aí a gente atende por consultoria. E aí a gente criou esse modelo, né, para como que a gente consegue, então, atender a empresa e dar acesso para que os especialistas dele venham participar do laboratório, mais ou menos no formato de um laboratório aberto, né? Então, a decisão, o que a gente faz? A empresa pode, através desses serviços de consultoria com o Senai, trazer a equipe dela, colocar isso em contrato, a gente consegue fazer. É um pouco mais oneroso, né, para a gente conseguir organizar as agências. Talvez eu acredito que até a universidade seja mais rápida nesse quesito, né, de você conseguir acessar o recurso do laboratório. Mas, dessa forma, a gente consegue garantir que a 17025 é uma norma bem importante de laboratórios, né, que garante reprodutividade, que garante a qualidade dos equipamentos, né, que ela seja seguida. Então, a empresa ela pode, sim, acessar os técnicos, os engenheiros, a empresa podem ir no Senai, acompanhar o desenvolvimento laboratorial, dar os pitacos, pensarem junto, né, até fazerem desenvolvimentos fora das normas, né, como são colocados normalmente serviços de metrologia, que aí não tem problema nenhum. Então, a gente enxergou que esse formato era um formato que, para o Senai, né,
para a nossa realidade, né, como missão de dar suporte para a indústria, né, é uma estrutura de laboratório que a gente consegue abrir o laboratório para a indústria entrar dentro dele e a gente consegue manter essa organização, né, dele funcionando, sem muitos esforços, né, porque é uma organização já que a gente tem na consultoria, que a gente já tem na metrologia. Então, foi uma experiência que a gente viu que, nos últimos anos, tem funcionado muito bem. Funciona bem, Éder? Funciona muito bem. O nosso Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, né, que fica em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, ele só de serviços de consultoria ele já arrecadou 3 milhões no ano passado e serviços de metrologia 4 milhões. E boa parte desses serviços de consultoria ele tem um formato muito parecido com o formato de laboratório aberto, das empresas irem, participarem, conversarem com os especialistas. E é um formato bem interessante porque você tem uma segunda opinião também. Então, você pode conversar com eles e saber, olha, esses resultados têm coerência? Faz sentido? Qual é o próximo passo? Posso passar por uma escala piloto? Então, o Senai ajuda vocês a tomarem essa decisão junto, tá bom? Essa é a parte que a gente fala que está mais relacionada com o tema laboratório aberto. Então, não é naquele formato que a gente vê do laboratório, mas funciona de uma forma muito parecida, até pela forma que a estrutura que o Senai tem. E só dando um pitaco, né, a gente daqui a pouco vai falar sobre, vai entrar os pitches, né, da rodada de negócio, né. Para os projetos de inovação que já são um pouco mais complicados também, a gente também tem um suporte não somente dos especialistas e da nossa infraestrutura, como também a gente tem os suportes, né, de financiamento. Então, é importante dizer isso para vocês. Inclusive, o Sebrae é um grande parceiro nosso, né? A gente já está indo para o segundo projeto milionário com o Sebrae, que a gente está conseguindo pegar uma empresa de grande porte, pegar uma startup, né, que vai ser uma futura fornecedora de tecnologia e encaixá-la dentro do projeto. Essa startup é muito interessante porque ela participa de todo o processo, ela amadurece durante o desenvolvimento do projeto, ela participa das etapas laboratoriais, ela pode ir no laboratório para participar, para fazer esse desenvolvimento. E o recurso, a parte que é da startup, o Sebrae chega a subsidiar até 70% do valor dentro do projeto, então é um recurso bem alto. A gente fez um último contrato com a Marco Polo, fabricante de ônibus, né, que a gente trouxe uma startup e colocou junto, convidamos eles para participar. E foi um modelo bem interessante, porque hoje o projeto está sendo desenvolvido, eles conseguem acessar os laboratórios e eles conseguem também, vão ser futuros desenvolvedores de tecnologia para eles. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu até falei muito, não sei se foi muito ainda rápido. Ainda tem 2 minutinhos, ainda, se quiser finalizar. Eu deixo os meus contatos, né, para vocês. E só para finalizar nesses 2 minutos que a gente tem, o que é importante dizer de uma infraestrutura de laboratório, né? Se a gente pensar numa infraestrutura de laboratório a mais simples possível, que é só vidrarias, laboratórios químicos, vamos dizer assim, hoje a gente não pode trabalhar apenas com essa infraestrutura, né, que a gente vai ter. É uma infraestrutura muito cara de ser mantida, né? E quando a gente fala de ser cara, não é somente pelos equipamentos, é o funcionamento dela, né? A própria logística que ela vai ter, profissionais que a gente vai ter para pegar e estar trabalhando dentro dessa estrutura, né? Inclusive, o Senai hoje, como que a gente faz? A gente respeita muito essa questão da formação. O nosso instituto, o Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, agora pegando essa parte, o gancho, né, que é da parte de materiais aqui, não sei se vocês sabem, mas ele é o maior instituto dedicado à engenharia de polímeros, né, a pesquisa, desenvolvimento e inovação de materiais poliméricos da América Latina, e um dos maiores do mundo, né, a gente ficou sabendo recentemente. Então, toda a nossa infraestrutura, eu convido vocês a conhecerem, inclusive, o Instituto, vão ser muito bem-vindos e muito bem recebidos na cidade de São Leopoldo, ali, que faz parte da Grande Porto Alegre. Toda essa infraestrutura, né, a gente criou essa infraestrutura pensando em dar esse suporte para a indústria, porque a gente sabe que é caro ter um laboratório de desenvolvimento na indústria. A gente sabe que é caro ter que contratar engenheiro, né, e deixar ele dedicado para isso. Ao invés disso, a gente criou essa estrutura e deixa disponível para vocês se relacionarem com a gente da forma que vocês acharem melhor. Só fazendo ensaios e a sua equipe analisar, ou fazendo serviços de consultoria que faz os ensaios, os nossos especialistas trabalham junto, ou projetos de PDI, que vocês trabalham em paralelo com a gente. Então, a empresa que tem grandes demandas, repassa para a gente e a gente consegue ajudar ela no desenvolvimento. Tá bom? Bom, obrigado, Éder. Muito interessante sua fala, né? E finalizando aqui, depois da rodada, a gente já tem algumas perguntas, né, recebendo aqui, depois a gente volta a comentar novamente. Agora eu passo a palavra ao Pedro Mimoso, que está lá em Portugal, né? Agradeço a presença, a disponibilidade em participar aqui do nosso evento. Então, quando quiser, pode começar, Pedro. Bom dia, obrigado pelo convite. Antes de mais, aqui a nossa colaboração com Portugal
Começou entre o município de Londrina e Guimarães, através do João Luís Esteves, da Procuradoria-Geral, e temos tido conversas muito interessantes sobre parceria Portugal, Guimarães em particular e Londrina, com a Viviane Fortoso, com o Edson Miura, com o Marino Artur, também da UEL, o Henrique Cabral também, o Fabrício Bianchi, também do SEBRAE, o Everson Feliciano, e estamos então tentando colaborar com o município também de Guimarães, e naturalmente através do Oderlei Florencio, culminando com a Emília e a Alessandra, aqui que estão a organizar aqui o Integra tão bem. Nós aqui em Portugal, basicamente o PIEP é um instituto muito similar ao que é o SENAI, mas à escala de Portugal. Então posso dar o exemplo do que temos aqui no contexto do laboratório aberto. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar partilhar aqui o ecrã, que eu acho que pode ajudar um pouco. Compartilhar a tela. Ok. Eu acho que já está passando. Ok. Então, tal como o Éder estava dizendo, e bem, nós temos o mesmo papel, portanto, é uma associação de direito privado, de matriz científica tecnológica, e basicamente fazemos a ponte entre a universidade e a indústria, igual no contexto de trabalhar polímeros. Aqui em Portugal temos uma indústria de molde muito forte para polímeros e tem evoluído para a injeção, para a extrusão, para trabalhar estes novos materiais que a Europa está pedindo. Naturalmente temos certificação. O Éder estava a dizer muito bem, estamos a trabalhar na 17025, que é uma norma fundamental para quem tem um laboratório, nós também temos, tal como o SENAI. Temos ISO 9001 e temos normas de inovação. Portanto, de facto, o Éder tocou em 2 pontos muito interessantes. Controlar quem entra nos laboratórios e ter rastreabilidade de todo o processo é muito importante hoje em dia para a indústria. A indústria automóvel, a indústria aeronáutica, é fundamental ter esse tipo de procedimento. E isso, naturalmente, tem influência em toda a atividade de negócio que temos nestes institutos. Onde é que está Guimarães? Quem vier a Portugal tem a oportunidade de vir ao Porto. Guimarães fica sensivelmente a 40 minutos do Porto, indo de carro. É um país de norte a sul, são 900 quilómetros, são 7 horas, 6 horas. Faz-se bem. E nesse contexto, há essa dimensão. Aqui o PIEP tem cerca de 2 milhões de atividade, tinha o ano passado, este ano vai ter cerca de 4 milhões e meio. Isso porque aqui na Europa houve um grande investimento pós-Covid na investigação e em dotar estes institutos de capacidade de avançar investigação e desenvolvimento com a indústria. Então temos grandes projetos a nível nacional, eu diria europeu, para capacitar a indústria de novas tecnologias, todas orientadas à sustentabilidade. Isto inclui energia, naturalmente, estamos perante um paradigma energético aqui na Europa, eu acho que é a nível mundial também, e naturalmente estes institutos estão a ser muito solicitados. Então o PIEP tem tido um crescimento grande, em que ao final deste ano vai ter cerca de 100 pessoas, 100 profissionais aqui a trabalhar. O crescimento anual, para terem uma ideia até ao momento, era cerca de 10%, vamos ter um incremento de 100% esse ano e vamos manter até 2025 e depois temos outro período de crescimento, porque de facto a indústria aqui em Portugal e não só em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, tem buscado muitas soluções ao nível dos institutos, ao nível de patentes, para se capacitar para esta nova transição digital e energética.
Então, aqui o PIEP está organizado destas formas. Temos design e desenvolvimento de produto, temos que ajudar as nossas empresas a desenvolver novos produtos, e é isso que fazemos diariamente. Depois temos duas áreas muito fortes, que é a extrusão, composição e materiais avançados. Eu acho que aí o Senai também tem muitas capacidades a esse nível, Rio de Janeiro também tem muita capacidade a esse nível. E é basicamente como moldar um polímero para poder trabalhar ele. E hoje em dia há um grande uso de biopolímeros, polímeros de origem biológica, só que nem todos cumprem com requisitos do setor automóvel, por exemplo. Então é preciso modificar o polímero para ele ter propriedades adequadas à função. Isso é o que essa unidade aqui faz. E tem tido um incremento muito grande. Há 10 anos ninguém falava de modificar assim materiais desta forma para ter novas funções. Acho que a indústria estava muito orientada ao processo, muito orientada a baixar o custo. Hoje a indústria está muito focada em baixar custo ambiental. Naturalmente, quem faz material a seguir precisa de processar ele. E a esse nível nós temos equipamentos dentro de casa, tal como o Éder tinha referido, que têm um investimento significativo, mas que são fundamentais para acelerar o processo de inovação. Também trabalhamos, como o Éder dizia, de TRL3, o Technology Readiness Level baixo, 3, vindo da universidade. A Universidade aqui do Minho também criou o PIEP, foi a criadora do PIEP, precisamente para acelerar este processo, e trabalha com todo o processo de desenvolvimento fundamental da ciência, que depois é avançado pelo PIEP de TRL 3 até 7. 7 para cima nós trabalhamos, o PIEP trabalha com os seus profissionais aqui, mas já no chão de fábrica das empresas. E é fundamental depois que a empresa também esteja capacitada para receber a tecnologia. Por fim, também temos uma equipa de compósitos. O meu background é compósito, e aqui em Portugal também tem crescido, mas acima de tudo na Europa, a questão do peso dos nossos meios de mobilidade é uma questão fundamental, e criar novos materiais, quer para ter soluções mais leves, quer para garantir reciclabilidade, são dois grandes temas que estão a ser trabalhados ao nível europeu. Estas duas unidades são suportadas estas várias unidades são suportadas por duas: testes, ensaios e diagnósticos de falha, portanto, um laboratório de testes que está a ser qualificado agora com 17025, e economia circular, análise de ciclo de vida, certificação de processos de reciclabilidade. Portanto, vamos sempre trabalhando a estes níveis e dando suporte também ao que são decisões políticas ao nível nacional e internacional. Temos vários setores de atuação, naturalmente, eletrónica, saúde tem subido muito também, mas também incluímos formação. Então a grande pergunta é como é que garantimos formação no contexto do que é um laboratório aberto. Então, a definição base do que é um laboratório aberto é, no fundo, ter um laboratório em que temos grupos, tipicamente de alunos, que conseguem aceder aos nossos equipamentos durante um ano letivo. O Éder disse bem, é difícil garantir resposta à indústria e ter os equipamentos permanentemente disponíveis para o uso de alunos. Então temos aqui um protocolo com a universidade. A universidade tem equipamento disponível, extrusor, injetor, rotomoldação, disponível para alunos. A formação é dada lá, há laboratório a funcionar lá, e todo o trabalho que começa a requerer influência maior da indústria e um corpo dedicado é feito aqui no PIEP. Então, a nossa definição do laboratório aberto foi concretizada através de um conceito que se chama Learning Factory, uma fábrica de ensino. E essa fábrica de ensino
pretendia disponibilizar simultaneamente à indústria e a alguns alunos, tipicamente mestre ou mestrando, doutorando, que estejam a trabalhar com a empresa para conseguir aceder a um equipamento e ter tempo de equipamento juntamente com a nossa equipe. Nós concretizamos isso pela primeira vez no contexto de um projeto europeu. Aqui na Europa existem um conceito de projetos europeus, são financiados. Nesses projetos são definidos linhas estratégicas para a Europa e pede-se que seja uma cooperação de vários países para disseminar tecnologia. O primeiro projeto onde concretizamos uma Learning Factory está a decorrer neste momento e foca no desenvolvimento de soluções usando bioplásticos e sistemas de expansão, espumas de base biológica. É isso que estamos aqui falando. E pela primeira vez conseguimos incluir uma linha em que o PIEP é o líder de uma Learning Factory para a linha de injeção. Entretanto, conseguimos evoluir esse conceito para incluir a Fraunhofer, que é a nossa parceira aqui no projeto. Estão num processo de bid foaming para espuma DPS, EPP, estão desenvolvendo um novo conceito, e uma impressora 3D, que é o VTT que lidera. Então, como é que isso funciona? Temos um sistema que é de formação, em que inclui 3 linhas: design, uma formação com equipamento de injeção e extrusão e composição. Então, o que a gente tenta fazer é combinar o processo de formação de gente já muito especializada com o acesso a equipamentos para fazer esta implementação. E isto, como eu estava a dizer, tem um conjunto de tecnologias associadas e um certo tempo de acesso ao nosso laboratório que tem que ser rastreado, naturalmente. Como é que isso funciona, então? Temos criado uma academia PIEP, que é uma academia de formação de pessoal, em que a pessoa, ao fazer formação, fica com uma espécie de diploma, type rating, e consegue ser um especialista que pode estar certificado para usar o equipamento no PIEP e, simultaneamente, equipamentos similares ou na indústria ou na universidade. E isto tem dado resultados interessantes, nomeadamente, enquanto que decorre o projeto, está a dar origem ao desenvolvimento de novas tecnologias, que estão a dar origem a novos projetos, que também há financiamento em Portugal, como aí, mas estão a ser criados novos projetos por esta interação. E depois desses novos projetos, muitas das vezes nós desenvolvemos equipamento ou tecnologia que, por sua vez, podemos continuar a desenvolver esta sinergia. Então, o que estamos a fazer neste momento é, através da Academia PIEP, capacitar alunos da universidade e equipas da indústria nestas áreas que vêm aqui em baixo, que são as áreas core do que o PIEP pode fornecer: de formação de injeção, formação de design, de materiais compostos, extrusão, composição, testes e ensaios, que é fundamental, e economia circular. Com quem é que já temos isto a funcionar? Com 2 empresas, que é uma Sabic, que é um grande fabricante de materiais, nomeadamente policarbonatos e polipropilenos, e tem uma grande empresa aqui em Portugal, uma TMG, que norte e esperamos agora desenvolver ao nível do sul. E, portanto, eu acho que a nossa experiência está a funcionar bem no nosso contexto. Agora, começo a ver também ao nível nacional outras experiências de Learning Factory, nomeadamente ao nível da automação. E espero em breve começar a ver sinergias entre estes ramos, porque hoje em dia os desafios já são tão complexos que é necessário um grupo de equipa com capacidade muito diversa para abordar os problemas que temos hoje em dia. Portanto, essa é a minha experiência, é assim que temos conseguido converter ideias em produtos, que é o nosso lema, muito orientado à indústria,
e esperamos que daqui para a frente este programa tenha muito sucesso. E espero que aí também, com os belíssimos exemplos que tenho visto aí em Londrina e não só, que aí no Brasil também tenham muito sucesso com este tipo de estratégia. Obrigado. Bom, obrigado, Pedro, pela palestra, né, apresentação. É muito interessante saber que, né, vocês também desenvolvem esse tipo de laboratório aberto aí, e as empresas que trabalham junto, né, em tecnologias aí, como a gente teve no início aqui da abertura do evento, futuristas, né? Então, e quem sabe com essa ligação que já tem Londrina e Portugal, a gente, né, quem sabe num futuro próximo aí possa unir essas duas características aí das regiões e desenvolver coisas também para outras e ser exemplo aí para níveis aí nacionais e até mundiais. Obrigado pela palestra. E depois, obrigado. Ao final da professora Flávia falar, a gente tem uma rodada aqui de perguntas. Então, já aproveito, agradeço a professora Flávia, né, representante da governança das instituições de ensino, e passo a palavra para a sua explanação. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. Então, representando a governança das instituições de ensino superior de Londrina. Eu vou pedir a licença para vocês, porque a minha apresentação tem alguns dados que eu não vou conseguir enxergar aqui da televisão, por questões de vista mesmo. Então, eu vou ficar de pé e depois eu retorno ali para o nosso painel, tá bom? Eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade. Então, na pessoa do Odirley, do Everson, de todos aqui, do Integra, para nós um grande prazer participarmos desse painel. E nós tivemos aqui a apresentação de 2 cases de sucesso que nos provoca a desenvolvermos melhor a nossa aproximação aqui em Londrina de academia e mercado. Existe um caminho a ser percorrido e nós precisamos nos unir para isso, não é? Então, venho apresentar a vocês a governança das instituições de ensino superior, que está constituída recentemente, é uma governança mais nova no nosso ecossistema de inovação de Londrina, mas que já vem realizando algumas iniciativas para que nós possamos, enfim, fechar o tão comentado gap, distanciamento entre academia e mercado. E eu venho realmente fazer uma provocação. Vamos juntos fazê-lo. Nós, academia, e vocês, mercado, podemos fazê-lo juntos. E isso vai fazer uma grande diferença para o nosso ecossistema. Então, para que os senhores nos conheçam um pouquinho melhor, não é? Vamos lá, que outro dia eu já apanhei com o... Aqui. Nós somos, então, estas instituições que estão aqui, que estão formando uma governança entre todas as IES de Londrina. Então, começamos lá com a Anhanguera, a Inesul, o Instituto Federal, a Positivo, a PUC Paraná, a Universidade Estadual, a Unicesumar, a Unifil, a Unisenai, que agora é Centro Universitário, a UTFPR e o apoio sempre do SEBRAE. Então, quero contar para vocês também da iniciativa do SEBRAE, e agradecer mais uma vez, a gente sempre diz isso, de reunir todas as instituições de ensino superior de Londrina em prol de um mesmo objetivo, em prol do ecossistema de inovação de Londrina. Então, isso já é um grande feito. É uma grande proeza, posso assegurar a vocês, nos conseguirem reunir com um único objetivo e que nós possamos parar tudo o que fazemos, e fazemos muito, mas para olhar um pouco para essa necessidade que existe de realmente do desenvolvimento da inovação no nosso ecossistema. E aí, a nossa missão dessa governança aqui constituída, a qual eu só estou representando, mas gostaria também de registrar a presença dos meus colegas da governança das IES aqui presentes no Integra, dizer que nós pusemos para nós mesmos essa missão de promover ações integradas e a conexão entre a academia e os setores econômicos, a fim de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Londrina. Enquanto as outras governanças, inclusive o Integra, está constituído para autodesenvolver-se, desenvolver o seu setor, a nossa governança está constituída para desenvolver as demais governanças, para fazer com que todas as demais governanças tenham avanços.
e que nós, academia, possamos cumprir o nosso papel. Só para falar um pouquinho do cenário do ensino superior em Londrina, que eu acho que é importante ter esse conhecimento, nós somos 13 instituições de ensino superior na modalidade presencial, temos 42 também polos, somos mais de 70 mil alunos, mais de 1.000 cursos de ensino superior e mais de 24 mil docentes. Temos 5 instituições de ensino que ofertam mestrado, com mais de 3.400 alunos ativos, 51 cursos e 853 docentes envolvidos. E somos 2 instituições de ensino que ofertam doutorado, com mais de 2.700 alunos ativos, 33 cursos e 614 docentes envolvidos. Então, pessoal, há potencial aqui. Nós estamos falando de uma cidade que tem como um dos seus pilares a educação. Nosso setor educacional é, de fato, robusto, e nós podemos melhorar aquilo que já estamos fazendo aqui, neste sentido da inovação. As nossas ações aqui da governança, já iniciadas, foram, primeiro, nos integrarmos internamente, porque, pasmem, né? Nós precisamos nos conhecer. Nós fomos a todas as IES, nós fizemos visitas para que todos nos conhecêssemos primeiro, entendêssemos o que nós temos em comum e o que nós temos como diferenças, para que nós possamos entender o quanto somos complementares. E somos complementares. Então, isso nós descobrimos nessas visitas. Depois, também, a integração e conexão com os setores econômicos, como hoje, uma grande oportunidade que os senhores estão nos dando, de chegar com a nossa comunicação, com a nossa proposta ao setor químico e materiais. E o mapeamento que já está realizado em partes da nossa infraestrutura, dos nossos laboratórios, dos serviços científicos, com indicação de contatos. Então, essa parte é bem importante, indicação de contatos, né? Nós vamos soltar um caderno que vai trazer o que cada instituição de ensino superior está realizando, o que tem pesquisado, quais são os seus serviços prestados à comunidade, e também os respectivos contatos para que os senhores possam, de fato, aproximar conosco. Tá? E temos como desafios para esse ano apontados tornar conhecidas as oportunidades e canais de comunicação para a integração entre academia e mercado e realizarmos uma atuação conjunta nos editais de inovação. Vou trazer aqui algumas fotos para que os senhores nos conheçam. Então, aqui não são todas as fotos, não são todos os laboratórios, mas são algumas fotos de alguns laboratórios das nossas instituições de ensino superior. Então, não vou citá-los aqui, mas para que os senhores vejam, né, que temos oportunidades para a realização de trabalhos em conjunto e temos uma grande, vamos dizer assim, um grande caminho, como eu disse, a percorrer para que todos possam acessar e aprender. Hoje, acredito que esse painel, para nós, está sendo também um painel de aprendizado. Olhar para quem já faz, está fazendo bem feito, já tem recursos, já tem o formato de atendimento previsto, e já tem as situações delimitadas aí de como fazer, e aí nós vamos aprender e vamos fazer. Né? Nós temos os laboratórios, nós temos oportunidades para que os senhores possam usar os nossos equipamentos. Mas como vamos fazer isso? E nós não temos todas as respostas, mas nós estamos aqui com o nosso coração, vamos dizer assim, aberto, para que nós possamos pensar juntos. Como que nós vamos fazer para acessar tudo isso que está disponibilizado nas nossas instituições, e, como disse aqui o Éder, muitas vezes ociosos os nossos equipamentos, em boa parte do tempo, que nós poderemos, sim, fazer com que isso se torne uma mola propulsora de desenvolvimento do ecossistema de inovação de Londrina. Precisamos fazer. E, aqui, a UTF, não fui citando o nome de todos, mas aqui o caderno da UTF já tem, né, um desenho aqui, eu trouxe um recorte do próprio equipamento, do que esse equipamento faz. É isso que nós queremos chegar em todas as IES, né? Para que todas as IES tenham essa possibilidade de detalhamento, para que os senhores olhem os equipamentos e entendam o que podemos fazer pelos senhores. Alguns cases, então, aqui já trouxe deixa eu ver meu tempo,
Dois cases aqui da UEL, de laboratórios apoiando o desenvolvimento de pesquisas, né, análise de água, e também alguns cases aqui na área odontológica, já com a participação do mercado, então, de clareamento de manchas dentárias com a biodinâmica, alinhadores ortodônticos com a Invisalign, e outras instituições aqui também, Dental Clean. Aqui é um trabalho em conjunto com o Instituto Federal, a Unopar e a UEL, né? Um outro abridor de bocas aqui, que já foi prototipado também na impressora 3D, e um case com a Ângelos, também de clareamento. O produto já está sendo comercializado no Japão. Então, tem coisa acontecendo aqui no ecossistema de Londrina, em conjunto com as instituições de ensino superior. Mas como fazer para que isso se torne uma realidade? Então, aqui eu trouxe um slide, que eu vou provocá-los para vocês baterem uma foto desse slide, porque aqui estão os contatos de todas as instituições de ensino da cidade, com o telefone, com o e-mail, com a forma de contato, para que os senhores nos encontrem. E é isso que todo mundo pergunta para nós, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço para usar o laboratório? Como é que eu faço para usar os serviços? Como é que nós podemos estreitar? Então, aqui estão todos os contatos de todas as IES. E, para fechar, antes de terminar essa fala, eu gostaria de deixar aos senhores essa provocação que nós vimos na primeira palestra, de que o profissional de futuro é aquele que resolve problemas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, todos os dias, quando eu chego para o meu trabalho, eu sou uma resolvedora de problemas. Eu quero os problemas, porque, se não tiver os problemas, não precisa de mim, não precisa da minha atuação. E nós todos precisamos modificar um pouco a fala a respeito do ecossistema de inovação de Londrina. Nós precisamos mudar a cultura. E dizer que existe uma distância entre a academia e o mercado é uma barreira que já está posta. Então, eu queria convidá-los a nós mudarmos o speech, mudarmos o nosso discurso juntos. Vamos conhecer a todos que, em Londrina, não há mais um distanciamento entre academia e mercado, que nós estamos unidos para vencer esse desafio, que nós vamos fazê-lo, que vocês vão contar com as instituições de ensino superior, e nós queremos contar. Nos provoquem. Nós precisamos que os senhores nos provoquem. Olha, tem um problema lá que precisa disso, disso e disso. Porque nós não conseguimos entender, adivinhar qual é o problema da sua indústria. Nós precisamos que os senhores cheguem com o problema e vejamos juntos se nós temos equipamento para isso, se nós temos pesquisadores para isso. Inclusive, nós estamos também fazendo agora, nesse ano, estamos iniciando o cadastro dos pesquisadores e suas áreas de pesquisa, respectivamente, para também agregar aos senhores isso. Então, eu quero pesquisar determinada área, deixa eu ver aqui se a UEL pesquisa isso, se a UTFPR pesquisa essa área, quem é a instituição de ensino em Londrina que pesquisa isso, para eu acessar esse pesquisador e verificar se o laboratório está disponível e como nós podemos fazer juntos. E é isso, não é? Nós estamos aqui num evento dessa natureza para fazer conexões, para fazer cooperação, para sermos curiosos, para definirmos aqui um projeto de desenvolvimento do ecossistema de inovação de Londrina. Então, contem conosco, as instituições de ensino superior estão à disposição e queremos muito ajudar a sermos aqui uma mola propulsora, um canal de diferenciação do ecossistema de inovação de Londrina. Muito obrigada, e aí volto para o painel. Obrigado, Flávia, pela apresentação. Agora vamos começar a rodada de perguntas, né? Já recebi algumas, eu vou tentar, né, fazer um resumo aqui, primeiramente para o Éder. Éder, algumas perguntas aqui que chegaram né, como que uma empresa ela faz para ter acesso aos laboratórios abertos? É por edital, né? Como que esses laboratórios eles são financiados? Se é só por, né, recursos públicos ou as empresas também fazem um aporte? E o custo para utilizar esses equipamentos? Se tem um custo diferenciado para quem é parceiro, quem não é? Como que seria esse, né, fazendo um resumo aqui? Como seria o business, né, o negócio, né, Isso. comigo mesmo. Então, a gente pode pensar em duas formas, né, com o Senai, né, que nem eu falei, pode ser o serviço de consultoria mesmo, né, e pode ser por projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação mesmo.
Quando a gente fala de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, já é um projeto que ele é mais disruptivo. Então, é um projeto, no mínimo, de 1 ano que você vai ter. Vai durar um pouco mais de tempo. Nesse caso, a gente, como somos unidade Embrapi também, como na palestra anterior do BNDES mesmo pegou e colocou, a gente tem recursos, né, seja com a Embrapi, BNDES, Sebrae, Embrapi, o próprio Embrapi padrão, que a gente consegue subsidiar de 60% até 85% dos custos do projeto, que é desenvolvido dentro da ICT. Então, tem uma parte que a empresa tem que aportar recursos também, o que, a meu ver, eu também acho justo, porque é um risco que a gente está correndo junto com a empresa. A empresa também tem que entrar para correr esse risco, senão é de graça, né? Vamos tentar qualquer coisa. Quando você coloca dinheiro, você se compromete com isso. Então, nesse formato, para você acessar o laboratório junto com a sua equipe, né? A gente faz esse planejamento, a gente pode ir pela PDI. Pela consultoria, são os trabalhos que são tiro curtos, né? Que a gente costuma dizer, trabalhos de 3 meses, em média, né? Também pode ter o acompanhamento por parte da equipe para fazer essa consultoria, e aí é o aporte da empresa, né? A empresa que vai pagar todo esse valor, não tem nenhum tipo de desconto com relação a isso. Mas vale a pena dizer que nossos valores são todos tabelados, né? A gente, quando compara com outras ICTs, o custo do mercado mesmo, não está nada fora disso, então é bastante acessível. E até para quem fez a pergunta, tem uma ordem de grandeza, Petrobras, Braskem, startups, né? É bem democrático, né? 60% do nosso público são pequenas empresas, startups são os pequenos, 40% é que são os grandes, né? Então, o Senai ele é bem democrático, vocês não precisam se intimidar, de repente, falar, pô, a maior infraestrutura de engenharia de polímeros eu vou fazer lá, será que tem espaço para mim? Tem espaço para todo mundo no Senai, está aqui para dar suporte para a indústria. E aí, dentro desse formato da consultoria que você faz, aí você já é um projeto mais tiro curto. E essas empresas, que são as grandes empresas também, elas normalmente se relacionam com a gente nos 2 formatos, tanto de PDI como de consultoria, de acordo com a necessidade do projeto, né? Se é um projeto que é mais tiro curto, que é uma TRL mais alta, tipicamente, né, não é regra, normalmente eles trabalham pela consultoria. Agora, se é um projeto que a gente tem que aumentar o nível de maturidade tecnológica dele, a gente entra por PDI e entra com subsídio. Alô. Pedro, uma pergunta para você também. Para as empresas acessarem os laboratórios abertos em Portugal, no caso, né, da PIEP, já existe uma demanda que a empresa vai atrás do PIEP, ou vocês também fazem esse trabalho de ir nas empresas e mostrarem o que vocês fazem em relação às possibilidades de uso dos laboratórios? Tem as duas. O PIEP também faz o trabalho, e eu em particular, tiro às empresas. Aliás, a grande missão quando vim aqui para o PIEP foi esse mesmo, chegar a todas as empresas de polímeros aqui em Portugal e mostrar que existe efetivamente suporte à atividade de investigação e desenvolvimento e que há uma infraestrutura disponível onde as empresas podem fazer esse desenvolvimento de forma segura. Naturalmente, também somos consultados por muitas empresas que têm necessidades da indústria e nos procuram a nós e pedem ensaios específicos, equipamentos específicos. Às vezes, no caso dos nossos associados, inclusive, há associados que vão pedindo um conjunto de ensaios que ainda não estamos capacitados para fazer, mas fica no plano estratégico e à primeira oportunidade, e temos algumas recentemente, vamos capacitar-nos quer ao nível da certificação, quer ao nível da aquisição de equipamentos. Portanto, há essa dinâmica aqui em Portugal de irmos nós à indústria nacional e também da indústria nos consultar a nós. Ok. E vocês ficam restritos somente às empresas de Portugal ou da Europa ou de outros países? Até 2020, trabalhávamos pouco no contexto europeu ao nível de projeto direto. Nós tínhamos projetos europeus, nós trabalhamos para a Agência Espacial Europeia, nós trabalhamos para o CERN na Suíça, mas eram coisas mais pontuais. Agora, desde 2020 para cá, já recebemos o nosso primeiro associado internacional, a belga, está crescendo também, portanto, começamos cada vez mais a caminhar no sentido da internacionalização, que tem 2 grandes vantagens. A primeira é bebermos conhecimento também das empresas com quem trabalhamos. Estamos sempre aprendendo, também com as empresas com quem trabalhamos. Não são elas que também só aprendem connosco, nós também aprendemos com elas. E depois é possível transferir conhecimento entre setores. E isso é muito importante também,
porque as empresas tipicamente andam no domínio da especialização e nós estamos no domínio da visualização transversal. Portanto, para nós é mais fácil pegar numa tecnologia, transferir para outro setor e essa empresa beber desse conhecimento sem interferir no negócio da primeira. E, portanto, temos feito isso cada vez mais. Naturalmente, ter projetos europeus e ter a possibilidade de colaborar ao nível internacional, com financiamento para isso, é muito importante. Aliás, o programa Horizon Europe também preconiza colaboração com o Brasil. Portanto, é possível empresas brasileiras trabalharem com empresas e institutos europeus no contexto do programa de investigação, o grande programa de investigação europeu, que é o Horizon Europe. Ok, obrigado, Pedro. Para a Flávia, Flávia, pegando até o gancho do que a gente teve da farença do futurismo, né? Como que a governança das IEs ela está preparando os alunos para atuarem, né, nessa área específica de laboratórios abertos, né? Treinamento, utilização dos equipamentos, tem alguma uma vertente disso que já está sendo pensada ou já está sendo feita? Então, eu acho que nós estamos num passo anterior a isso, na verdade, concomitante. Nós temos que pensar juntos para mudar uma cultura de abertura. A palavra laboratórios abertos, ela já nos desafia. Por quê? Porque durante muito tempo nós estivemos realizando as nossas pesquisas internamente. Algumas instituições estão um passo à frente, outras nem tanto, falando em governança em todas elas. Mas o que eu ressalto aqui é já o propósito, porque se não há propósito, não vai haver nada a ser realizado. Então, está posto por todos nós, por todas as IEs que integram a governança, de que este é o caminho, não tem volta. Nós precisamos desta abertura. Algumas questões mais burocráticas, algumas questões de legalidade, vão impactando mais ou menos algumas das instituições que fazem parte da governança. As públicas, de alguma forma, as privadas, de outra forma. Nós precisamos caminhar juntos para esta abertura. Os nossos alunos desejam muito participar, abrir-se e conectar. Alguns cases que nós já mostramos já são frutos de alunos de mestrado e doutorado trabalhando em questões, desafios que surgiram e que nós pudemos apoiar no desenvolvimento desses produtos. E temos algumas instituições dentro da governança que já estão com os laboratórios abertos e mais avançados. Então, algumas dessas instituições já têm esse caminho desenhado. Outras estão em outro nível. Mas esse é o propósito da governança, esse nivelamento entre nós e o desenvolvimento desta abertura, tanto para os nossos alunos quanto os nossos docentes. Não é? Então, nós temos as questões dos laboratórios, nós sempre falamos sobre isso, enquanto nas nossas reuniões. Nós não podemos mais ter donos de laboratórios dentro das nossas IES, nós precisamos que todos os laboratórios sejam acessíveis a todos. Então, isso tudo é um processo que está sendo posto, está sendo trabalhado, que nós vamos vencer as dificuldades. E os alunos, com certeza, fazem parte disso. Eu gosto de uma frase, eu citei isso outro dia no Inovem, de que a cultura ela impulsiona a estratégia. E nós precisamos mudar a cultura. Então, a cultura é importante, que nós entendamos a proposta dos laboratórios abertos e, juntos, nós vamos trabalhar a mudança de cultura e impulsionar a estratégia que já está posta, que é realmente conexões. Tá? Ok, obrigado. Pedro, até mesmo uma pergunta próxima, né? Não sei se você também faz parte das universidades, mas esses alunos que estão sendo formados, eles já vêm com essa visão de trabalhar em laboratórios abertos, em projetos de pesquisas transversais? Como que é feito esse desenvolvimento aí? Bom, aqui depende da universidade. Aqui na Universidade do Minho, especialmente no curso de Engenharia de Polímeros, é um curso cuja componente técnica é forte. Ou seja, desde cedo os alunos aprendem a mexer no equipamento. Mas eu sou engenheiro mecânico da Universidade do Porto e nem sempre era assim. Havia atividade extracurricular. Agora, os melhores casos que eu conheço aqui, aqueles que acho que são os melhores exemplos aqui em Portugal, são das empresas que trabalham a vários níveis e têm uma estratégia de curto,
médio e longo prazo. Então, no curto prazo, é TRL muito alto. Tem que trabalhar com outras empresas, tem que trabalhar com instituições como o PIEP, como o Senai, e tem que saber muito bem o que querem e serem muito céleres. Trabalham a médio prazo, 2, 3 anos, 4 anos. Eu diria até 3, tipicamente aqui em Portugal, é o normal. E fazem projetos colaborativos com outras empresas, com o Senai local, que é connosco o PIEP aqui, com a Universidade também. E a Universidade tem um papel mais de consultoria. E depois trabalham a longo prazo. 3 para a frente, e vão fazendo trabalho mais fundamental com a Universidade com acesso ao laboratório. Trabalham com os professores para terem visibilidade para a tecnologia, para terem visibilidade sobre o que se passa nos congressos e apanhar oportunidades, e aquelas que são absolutamente diferenciadoras, trabalhar juntamente com estas unidades de interface para rapidamente passar ao mercado. Então, os melhores exemplos que tenho visto são esses, é das empresas rapidamente se envolverem com os alunos, às vezes através de prémios, às vezes através de trabalhos no meio do curso, e do envolvimento da universidade com essas empresas também. Acho que cada universidade aqui tem autonomia para definir essa estratégia. As que tenho visto funcionar melhor têm este envolvimento a funcionar. E permite logo ao aluno ter uma noção de como é que funciona quer a indústria, quer a unidade de interface, quer a universidade. Então, quando vai tomar uma decisão no final do seu bacharelato, do seu mestrado, já tem uma ideia do que quer experimentar. Não tem que ficar vinculado isso para a sua carreira. Temos aqui muita gente que andou aqui na universidade, fez o seu doutoramento, veio aqui para o PIEP, trabalhou 2, 3 anos, 4 anos ao nível do ID, foi para a indústria, voltou ao fim de 10 anos. Mas permite experienciar todas estas variantes do que é desenvolver tecnologia, que são fundamentais e que facilitam o diálogo entre profissionais. Obrigado, Pedro. A gente está caminhando para o final aqui, tem mais pergunta para o Éder. Éder, em relação, né, aos desafios quando envolve empresa, né, o ritmo da empresa e o ritmo do Senai, como que vocês abordam isso daí? Se esses projetos, né, que você falou que depende se é consultoria, né, como vocês lidam com esses desafios, né, com esses tempos de cada um? Havendo o produto, se o Senai também entra com parte de royalties ou de algum bônus em relação a isso. E você comentou o case da Marco Polo, né? Teria algum outro case que você poderia falar que envolveria a universidade, uma universidade junto também para... Claro. Várias perguntas em uma. Tentei resumir, que tem bastante. Não, maravilha. Esse case da Marco Polo mesmo a gente está fazendo com a Universidade Federal de Santa Catarina. Só vou pedir desculpas que eu não vou lembrar qual que é. E é justamente porque os professores têm um know-how para a parte de simulação numérica que a gente precisa. Então, dentro de um projeto Embrapi, até uma provocação para vocês aqui, que eu acho que essa é a ideia aqui em Londrina, como que a gente consegue fomentar esse desenvolvimento, né? Porque é caro o desenvolvimento. Éder, como que a gente coloca dinheiro na universidade? As unidades Embrapi, que podem ser universidades, que podem ser ICTs privados, como é o caso do Senai, até 30% dos recursos eles conseguem fazer contratação de terceiros. Nesses 30%, você pode pegar e direcionar para a universidade, por exemplo. Então, é uma forma da gente tentar fomentar e puxar recursos para a universidade. E aí a gente fala de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma conta de padaria que a gente faz, em média, é um projeto que é 100 mil por mês, né? Então, de acordo com o mês dele, você pode colocar aproximadamente, tem uns que vão mais, depende do desafio tecnológico. Então, dessa parte do fomento, né, eu acho que é um ponto importante vocês pensarem aqui em Londrina, né, se aproximar dessas unidades para conseguir captar esses recursos, né? Tem outros 2 recursos que são importantes, que eu dou para vocês, né? A ANP e a ANEEL, né? O recurso da ANP, as empresas exploradoras de petróleo são obrigadas a gastar 1% da receita delas em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Então, a Galp, Shell, Petrobras, Exxon, eles são obrigados a pagarem esse valor. Quando você se credencia como uma unidade ANP, isso é de grande valor para você pagar e comprar equipamentos, você contratar técnicos e manter essa infraestrutura, né, o ecossistema funciona, que é a parte que gera custo, que é trabalhosa, para o laboratório aberto pegar e trabalhar.
A ANEEL, né, que é da parte de energia, é a mesma coisa. Então, essas 3 fontes de recursos, acho que é importante vocês pensar. Que dinheiro não traz felicidade, mas traz recursos, né, eu costumo dizer. Então, é bom ter dinheiro, tá bom? Com relação à propriedade intelectual, cada unidade de Senai ela tem liberdade para negociar a propriedade intelectual. O Senai Rio Grande do Sul, ele negocia a propriedade intelectual 100% da empresa, contanto que ela não venda. Se ela vender a tecnologia que ele desenvolveu juntamente com a gente, aí a gente cobra os royalties proporcionalmente ao tanto que o Senai e a Embrapi colocou, tá bom? Mas se ficou a tecnologia para a empresa, né, ela vai pegar 100% a exploração deles, porque a ideia não é a gente competir com eles, né? Essa pergunta já matei. Aí a próxima é até interessante porque quando a gente tem esse aglomerado, né, com empresas, a gente tem dentro da equipe de negócios a gente tem um departamento jurídico, que não é o nosso jurídico, é da equipe de negócios, é para negociar. Então, eventualmente, às vezes eu levo um advogado junto comigo para a gente discutir essas questões, né, e deixar muito claro, porque existem contratos que a gente tem 10 empresas no mesmo projeto. Então, aí a gente tem que deixar muito claro, né, o que são essas questões antes de prosseguir com o projeto. Com relação à velocidade, a gente percebe que é muito cultural de cada segmento de mercado. A gente vê que as empresas novas que estão vindo, que já têm um conhecimento disruptivo, né, empresas de celulose, de nanotecnologia, elas já já são mais próximas dessa realidade da pesquisa, a gente percebe isso. Então, eles já entendem que é um projeto, como o professor falou, de 2, 3, 4 anos, um projeto de pesquisa, né? As indústrias que já são mais tradicionais, né, no Brasil, assim, falando em nível Brasil, tá, não somente Rio Grande do Sul, elas já são um pouco mais complexas, né? A gente fez uma estatística, né, no Senai, a gente viu que de 60% ou 70%, se não me falha a memória, dos empresários, dos industriários brasileiros, eles não completaram o ensino médio. Então, é um número alto que a gente tem. A gente falar de tecnologia, falar de inovação, falar de laboratório aberto, é uma cultura, como a professora falou, que a gente tem que pegar e construir. É uma construção, tem que ser feita uma construção. Mas, respondendo a pergunta, varia bastante. Existem empresas que querem esse time mais rápido, aí a gente atende por consultoria, porque a gente sabe que é tiro curto, então a gente sabe que vai ser rápido. Para as empresas que já têm essa cultura de inovação, já entendem, a gente traz para um projeto de PDI. Ok, obrigado. Bom, nosso tempo terminou. Agradeço novamente, né, o Pedro, lá de Portugal, participar aqui da nossa rodada de conversa. Ao Éder, né, que veio lá do Rio Grande do Sul, né, também, e a professora Flávia, né, a Integra agradece aí a presença de vocês e de todos aí que participaram aqui. Obrigado. Muito bem, nós que agradecemos. Obrigado.